Olá, a paz do Senhor. Eu sou Janaína, sou professora de escola dominical na nossa igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui em São José dos Campos. E nós estamos iniciando uma nova revista de um novo trimestre, agora do segundo trimestre de 2020. E minha intenção hoje não é esgotar o assunto, mas trazer um breve comentário sobre a lição 1, que dá abertura ao trimestre. Eu considero uma coisa bem difícil fazer essa introdução, porque se não tomar cuidado, nós entramos nos assuntos das lições seguintes, das próximas 12 lições, lição 2, lição 3 e assim por diante. Então é preciso ter um cuidado redobrado aí para não entrar num assunto que virá aí nas próximas semanas. Vamos começar então pela nossa capa, que fala sobre a igreja eleita, ou seja, nós, a igreja invisível. Aqui na capa nós vemos então um rolo como se fosse um pergaminho aqui, que é o formato como as cartas eram escritas nesse tempo, né, que foi escrito o Novo Testamento, e temos aqui como selo, que está aqui em vermelho, que representando o sangue de Cristo, e nesse selo aqui, o leão, que é representando Cristo, como o leão da tribo de Judá. Então, esse rolo selado, nos mostrando a carta de Efésios, selada com o sangue de Cristo, o leão da tribo de Judá, nos mostrando que é uma escolha de Deus salvar o mundo através do sangue de Jesus. E aí aqui em cima desse rolo, então, a coroa de espinhos, para nos lembrar do sacrifício de Cristo. Podemos ler sobre isso em Efésios 1 e 7, sobre o sangue de Cristo, esse selo, né, selado com o sangue de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o subtítulo, então, né, o título já falei, a igreja eleita, simbolizando, então, a igreja de Cristo, a igreja escolhida, a sua noiva, o corpo de Cristo, como vamos ver aqui no decorrer do trimestre. E o subtítulo, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta é uma revista comentada pelo pastor Douglas Batista, que é pastor ali no Distrito Federal, e essas 13 lições nós podemos dividi-las em 3 blocos, então. A lição 1, que é de hoje, como um bloco introdutório, e da lição 2 até a lição 10, podemos chamar de bloco 2, que nos traz a parte doutrinária do livro de Efésios, os ensinamentos, os princípios, toda essa parte doutrinária. E aí o último bloco 3, que é a parte prática da epístola, nos falando, então, como deve ser a conduta da igreja de Cristo, a conduta de nós, cristãos. Vamos lá, então, começar a nossa lição 1. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Eu já falei, então, que Paulo, nessa carta de Efésios, aos Efésios, apresenta como a igreja se forma, como é que ela é e como ela deve se portar. A carta aos Efésios, ela é considerada a obra-prima de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, que vão aí de 1 Coríntios, de Romanos, né, até Filemão. 13 cartas reconhecidas como sendo de Paulo. E essa de Efésios é considerada, então, sua obra-prima. Sabemos que todas as cartas têm seu valor, têm o seu peso, né, mas a carta aos Efésios é considerada a obra-prima dele. Foi escrita durante a prisão, durante a primeira prisão dele em Roma, cerca aí de 60 a 62 anos depois de Cristo. Nessa primeira prisão, ele ainda escreveu outras cartas, 4 no total, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Na própria carta de Efésios, nós podemos ler aí alguns pontos, 2 versículos em especial, que nos mostra que ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Efésios 3:1 e 4:1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
e 4 e 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, Paulo nos dando aqui indícios de que ele realmente estava preso quando escreveu esta carta. E nessa carta, né, ele apresenta o quê? A igreja como sendo o corpo de Cristo. É claro que ele fala que Cristo é a cabeça, mas ele foca mais nessa carta, falando de corpo de Cristo. E aí na carta de Colossenses, aí só por curiosidade, ele vai falar mais de Cristo como sendo a cabeça da igreja, como sendo a cabeça desse corpo. Nessa carta aos Efésios, Paulo, então, se denomina aí apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, ele deixa claro que foi Deus que o escolheu para ser apóstolo e não os homens. É importante aqui começarmos a ver a carta justamente nos seus primeiros versículos. O 1 fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então vamos lá, já falei de Paulo, que se apresenta como apóstolo por vontade de Deus e não dos homens. É importante aqui, né, eu vejo assim, a lição até traz isso, né, a questão do Paulo e do Saulo. Muita gente ensina e replicamos esse ensinamento, dizendo que Deus mudou o nome de Paulo, mas Deus não mudou, tá? Atos 9, de 1 a 19, que traz a conversão de Paulo, é bem claro ali que Deus não mudou. Então vamos entender o que a revista nos traz. Saulo, que era o nome usado por Paulo até Atos 9, é um nome hebraico, é uma homenagem, um reconhecimento de Saul, né, do rei Saul, ao primeiro rei de Israel. Então, Saul é em hebraico. Só que Paulo, vamos ler Atos 9, para a gente entender um pouquinho, o 9 e o versículo 15, que quando Deus, né, falou com Ananias para ir lá ajudar e orientar Paulo, Deus fala assim, né, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi escolhido, em primeiro lugar, para falar de Deus para os gentios. Então, Paulo fez o quê? Escolheu usar o nome em romano, né? Não poderíamos até dizer em italiano, já que Roma fica na Itália, mas é um pouquinho diferente, até a pronúncia e tudo, então vamos usar do jeito que está aqui na Bíblia, né? Do jeito que está na revista, onde Paulo escolheu, optou por se apresentar como Paulo, que era como falava o seu nome em romano, porque ele entendeu o seu chamado específico para os gentios. Então ele deixou de usar o nome dele em hebraico, que era Saulo. Tá? Não foi Deus que mudou o nome dele. É simplesmente, aqui no Brasil fala de um jeito, vai para os Estados Unidos fala de outro jeito, o mesmo nome. É como se fosse isso. É isso que aconteceu aí na verdade. E aí Paulo, sempre se denominando como apóstolo, escreveu da prisão, já falei também a data. E aí nós vamos, então, já para o tópico 2, onde fala dos destinatários. Vamos voltar aqui, então. Uma dica que eu dou é ler esse livro de Efésios, essa epístola, essa pequeno livro, tem só 6 capítulos, 155 versículos, dá para ler várias vezes no trimestre, mas a minha sugestão, minha dica é de ler agora já, nos primeiros dias, para podermos acompanhar melhor e termos uma ideia do todo dessa carta. A dica que eu dou. Vamos lá, então, falar um pouquinho dos destinatários, né? Para quem que Paulo escreveu. Então, o versículo, o nome da carta fala já para quem escreveu, que foi os Efésios, mas eu quero ler novamente o versículo 1 e 1, né? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, assim,
é como se fossem dois grupos. Aos efésios, que moravam lá em Éfeso, e aos fiéis em Cristo Jesus. De certa forma, ele nos alcança, porque somos igreja de Cristo. Ele aqui mostra, né, durante toda a carta, essa universalidade, pegando não só os Éfesos, mas a todos os que são fiéis em Cristo Jesus. E falando um pouquinho então de Éfeso, era um dos maiores centros comerciais e políticos e também religiosos dessa época na Ásia Menor, hoje é a Turquia que fica ali, e era uma cidade litorânea, tinha como principal fonte de renda a venda dos nichos. Nichos são como se fossem aquelas capelinhas, aquelas casinhas com a deusa Diana ali dentro para adoração. Então era uma cidade muito idólatra. Paulo morou lá por cerca de 3 anos e depois ele mandou Timóteo para lá, um pastor jovem, para cuidar dessa igreja específica. Então, quando a gente lê 1 Timóteo, estamos lendo uma orientação para o pastor de Éfeso, tá? Que Paulo colocou ali depois. E aí o templo de Diana, vale falar aqui, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos ver aqui mais o que podemos estar falando, né? A saudação de Paulo, né? Quando ele fala graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse graça é a causa da nossa salvação. Vamos ver aí a partir da lição 2, especificamente Efésios 2, 8 e 9, falando sobre essa graça da salvação. E a paz como resultado da salvação. Então, quem passa aí pelo plano da salvação, aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa a ter, então, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que só pode vir de Deus. E aí muitas igrejas e muitas pessoas adotaram essa saudação de Paulo, né? Graça e paz. Falei um pouquinho já de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo, a mudança do nome dele, né? Quando ele adotou usar o nome Paulo, nome romano, que está lá em Atos 22 e 25. E aí aqui já, então, partindo para a nossa segunda parte da revista, a lição aqui no segundo tópico cita, e eu quero trazer isso como um ponto para prestarmos atenção. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Temos que ter cuidado, porque aqui é um ponto, é um texto que pode ser tirado do contexto e usado para adotarmos essa prática de lenços e aventais e a roupa da pessoa para ser curado. Mas, na verdade, se crermos no poder de Deus, Deus nos cura, independente de qualquer lenço, de encostar em qualquer coisa. Não podemos pegar esse ponto e transformar em doutrina, tá? Isso que eu quero chamar a atenção. Se fizermos isso, estamos tirando o texto do contexto. Aqui algo era uma coisa específica em Éfeso para esse pessoal aqui, considerando que era um lugar muito idólatra, era um lugar que mexia com magia, que mexia com várias questões ali de mistérios, de coisas dessa época que nós vamos estudar aí no decorrer do trimestre, mais especificamente na lição 5, que eu não quero entrar agora. Mas cuidado só para não tirarmos o texto do contexto. Lá em Isaías 59, 1, vamos ler. Deus nos fala um pouquinho sobre: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, Deus está disposto a nos salvar, Deus está disposto a curar, a tratar, mas nós precisamos querer, e nós precisamos avançar além dessa cortina de pecado que nos separa de Deus. E aí já entrei na lição, no tópico 3, que é propósito de mensagem, né?
parece que não tem um tema muito específico, um propósito muito específico na carta. Mas, na verdade, Paulo quer o quê, né? Ele nos apresenta o plano da salvação, em primeiro lugar, a doutrina sobre isso, o ensinamento em cima disso, e o ensinamento de como é a igreja de Cristo. E esse é o ponto, porque ali onde ele estava em Éfeso, né, os crentes ali, tinha muita gente nova convertida, muita gente com pouco tempo de conhecimento de Deus, de conhecimento do Evangelho, de conhecimento de Jesus. E, como eu já falei, um lugar muito idólatra. Então, se essas pessoas, se não tivesse um ensino bem conciso para essas pessoas novas convertidas, elas iam acabar misturando aquilo que elas sabiam, já de idolatria de Éfeso, de costume, de cultura dali, e iam misturar quando estivessem, né, servindo a Deus. E, então, o principal propósito da carta, no meu entender, é justamente enfatizar a questão do plano da salvação, enfatizar o ensinamento sobre a Igreja de Cristo, sobre o quanto que nós precisamos ser unidade. E ali, até na revista, né, fala, destaque-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, enfatizados pelo plano da salvação. Então, Paulo vem e mostra que o plano da salvação é para todos, é para os gentios e é para os judeus também, o mesmo plano, a mesma salvação, pelo mesmo Jesus, pela mesma graça, para todos. E aí a temática toda de Éfeso é a igreja eleita, é como essa igreja se forma como corpo de Cristo, dependendo exclusivamente de Cristo, que é o cabeça. E aí, né, quando lemos a carta de uma vez só, percebemos a unidade que Paulo procura apresentar ali da igreja. Então, a igreja como uma unidade, um só corpo, vários membros de vários lugares formando um só corpo. Então, Paulo exalta a unidade, a universalidade, que é para todo mundo, judeus, gentios, éfesos, fiéis em crente de Jesus. Essa universalidade era para os éfesos lá, é para nós hoje. E a grandeza indizível da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, a igreja invisível. Pode até ter a igreja local, uma placa, como era aqui em Éfeso. Tinha lá um local onde os crentes se reuniam, a placa. Mas também tem a igreja invisível, da qual eu faço parte, da qual você faz parte. E aí Paulo, né, explora bastante essa questão da unidade, uma única igreja, um só corpo, talentos, dons dados por Deus para servir esse corpo, para servir essa igreja. Nós vamos ver na lição que vai falar sobre o capítulo 4 de Efésios. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui, até para nos encaminharmos para o encerramento, é a questão das 7 unidades que Paulo apresenta nesse pequeno livro de Efésios, nessa pequena epístola, essas 7 unidades e a importância do corpo para manter isso. Está em Efésios 4, 4 a 6, e em um outro momento vai ser tratado também, mas é o que eu quero destacar no livro de Efésios hoje. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Só que tudo começa pelo corpo. Somente com o corpo unido, junto, como um só, essa unidade da igreja, somente com a unidade da igreja é possível ter uma só fé, um só batismo e uma só esperança. Se nós não estivermos unidos pelo sangue de Jesus, como uma só igreja, como um só corpo, não poderemos ter as outras unidades. 7 unidades que devem ser mantidas. Um só corpo, que aí sim, como um só corpo, vem uma só esperança, uma só fé, um só batismo. E por conta dessas 4 coisas estarem juntas e unidas, teremos então um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Vamos então, nesse trimestre, buscar servir a Deus de uma forma mais unida, mesmo
que agora, por enquanto, online, sem cultos presenciais, porque estamos impedidos, mas uma só igreja, unida, buscando mais a Deus e buscando nos aperfeiçoar como corpo de Cristo, como a gente lê lá em Efésios 4:12. Como eu falei, um breve comentário, buscando trazer alguns pontos que eu considerei mais importantes na lição, e eu te convido, então, a ler o livro de Efésios, te convido de novo a ler o livro de Efésios, logo agora nos primeiros dias, e acompanhar essa revista nos próximos 3 meses. Deus abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente semana, e que você possa sentir e fazer parte desse corpo de Cristo, juntamente conosco. Amém?